Olá pessoal, tudo bem? Você já teve dor de cabeça com um prestador de serviço de engenharia no teu condomínio? Pois é. Infelizmente isso é uma experiência relativamente comum, tá? Vários condomínios se queixam de ter contratado uma empresa e o serviço ficou inacabado, o serviço foi interrompido, o serviço ficou mal acabado, o serviço não alcançou a funcionalidade ou desempenho necessário, ou seja, contratou uma revitalização estética funcional da fachada que não revitalizou estética e funcionalmente, né, não gerou estanqueidade, por exemplo, na fachada. Infelizmente isso é uma questão comum. Só que, às vezes, isso acontece por imprevistos, por fatalidade mesmo. Quando a gente fala em obra de condomínio, a gente está falando de situações de obras já executadas que podem ter vícios ocultos, não identificados anteriormente, surgir imprevisto e gerar uma série de transtornos, ser necessário aditivos e gerar insatisfação e gerar dor de cabeça para ambas as partes. A gente sabe também que às vezes existe uma questão de sorte e azar, né? Empresas que são idôneas e que por algum motivo, numa determinada obra, num determinado condomínio, não flui, não acontece aquela sinergia, né? Eu conheço uma empresa, por exemplo, que a gente já tinha fiscalizado ela em 5 obras, tinha sido ótimo. Na sexta, foi um desastre. Foi colocado lá um encarregado novo e esse encarregado começou a roubar material, começou a querer namorar todo mundo no prédio, enfim, foi uma confusão. E a empresa era excelente. Então, essas dores de cabeça, elas existem dentro dessas obras de condomínio, tá? Às vezes de forma imprevisível, porém, às vezes, muitas vezes, existem muitos artifícios que você pode mitigar esse problema, tá? Você pode mitigar. Eu não acredito em eliminar. Quem lhe prometer que vai eliminar essa possibilidade de você ter dor de cabeça, obra e dor de cabeça é quase sinônimo, tá? E reforma, que é a obra de condomínio, pior ainda. Mas mitigar, administrar, minimizar esse risco, eu acredito fielmente. Eu acredito fortemente que isso pode e deve acontecer. Para isso você tem que tomar alguns cuidados. Eu queria falar aqui agora nesse vídeo, não são os únicos cuidados que você tem que tomar, mas eu queria falar sobre 2 expressões interessantes: capacidade técnica e capacidade operacional. Você se certificar se a tua empresa que você está contratando tem essas 2 capacidades. Capacidade técnica tem a ver com um profissional. Quantas obras exatamente similares ele já fez? Tá? Do ponto de vista técnico. Quantas obras ele já fez? Ele tem um acervo técnico? Isso é um documento. O Conselho de Arquitetura, o Conselho de Engenharia, ele fornece ou deveria fornecer, a empresa deveria buscar. O acervo técnico é uma espécie de um currículo oficial avalizado pelo conselho da classe dele. É o acervo técnico. Quantas obras ele já executou similar àquilo ali, de modo que ele se torna um especialista pela notória especialização, ou seja, pela quantidade de obras registradas que ele fez, que ele tem aquela capacidade. Então, solicite o acervo técnico do profissional que vai estar à frente do trabalho. Isso é fundamental. Pode fazer toda a diferença. Claro, muitas empresas não fazem esse acervo técnico no conselho. Isso é uma coisa ruim, tá? Para empresas para condomínio, principalmente. Deveria mudar esse hábito. Existe um acervo técnico que não é emitido pelo CREA, que vale a pena também. Só que aí você talvez tenha que ter um trabalho um pouco maior para checar, né? Porque o cara bota o que ele quiser. Não é avalizado pelo conselho que, bem ou mal, tomou algumas medidas para checar se aquilo aconteceu. E esse mesmo conselho, ele pode te dar, através desses acervos técnicos, a capacidade operacional da empresa. Aí já não tem ligação muito com o profissional, tem ligação com a empresa. A empresa tem capacidade de executar esse trabalho. Eu vejo condomínios dando obra de R$1 milhão para empresas, que o maior contrato que ela já teve até então foi 100 mil. Alguma coisa está estranha. Não estou dizendo que vai dar errado, pode dar certo, mas a chance de dar errado é maior. Isso é capacidade operacional, tá? É saber o tempo que a empresa tem, quanto tempo essa empresa tem no mercado, quantas obras similares ela executou.
Às vezes, eu conheço empresas que têm um ótimo técnico. Eu conheço uma aqui em Recife, que o cara de recuperação estrutural é um dos caras mais safos de recuperação estrutural que eu conheço. Agora, a empresa dele é uma empresa pequena, que não tem uma capacidade, que não transmite uma confiança, que se acontecer um acidente, só Deus sabe se ele vai ter condições de arcar com a responsabilidade que ele tem desse acidente, e aí o condomínio passa a ser corresponsável. Então pense nessas duas expressões, capacidade técnica e capacidade operacional. É um bom começo para mitigar o risco de ter dor de cabeça com frustrações, expectativas frustradas de serviços que você contratou de engenharia. É um bom começo. Ainda tem um meio e ainda tem um fim. A gente pode falar em outra oportunidade. Ok, pessoal? Mande sua dúvida, @engenhariaecondomínio.com.br. Abraço e até o próximo vídeo.